Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar mais um módulo, o módulo de número 4 do curso Direito Administrativo com o Dudu, aqui com o professor Luiz Eduardo Jesus, para quem não me conhece, para quem está estranhando que eu estou sem barba, deixa eu explicar o que aconteceu, para você não pensar que é outro professor. Anteontem, eu estava aqui gravando, e aí eu vi um monte de formiga andando pela mesa aqui. Como eu sou bem bagunceiro e faço tudo aqui em cima da mesa, que não pode fazer, porque isso aqui é uma mesa de edição, estava cheio de formiga. Aí eu senti umas picadinhas na pele, a vida seguiu, e quem estava no módulo 3, no final do módulo 3, senti que eu estava tossindo demais. Resultado, há anos que eu não tenho isso, eu tenho 42 anos, né? Desde os 13 que eu não tenho isso, uma crise alérgica generalizada. Comecei a tossir, uma sensação ruim, ficar com o corpo quente, né? Cheio de erupção pela pele, aqui, começou a me dar, e algumas debaixo da barba. Fui ao médico, a médica, seria bom o senhor raspar, para eu ver, porque está muito próximo do pescoço, eu queria ver como é que está o processo. Graças a Deus foram as que menos deram problema. Aí, tive que cortar minha barba, que eu já estava há 3 anos com essa barba. Óbvio, né? Aparando, mexendo na barba, vez em quando, mas tive que tirar. Muita tristeza, mas ainda bem que a barba cresce, né? E não tive maiores problemas. Então, para você não achar que você está com outro professor, até na foto do Pipe aí eu tô de barba, tô bonitão, né? Mas vou deixar minha barba crescer de novo, já até falei com minha esposa falou que eu fico melhor assim. Não fico. Acho que fico com uma cara de um garoto que fica o dia inteiro jogando fliperama, né? Então eu vou deixar minha barba crescer de novo, tá? Então, voltando aqui para o que interessa, módulo 4, licitações, já totalmente atualizado com a nova lei de licitações, suas alterações, suas atualizações monetárias e, obviamente, a jurisprudência do STF e do TCU, tá bom? Vamos juntos? Vamos juntos. Começamos a aula de licitações de fato e de direito, né? Vamos lá? Licitações. Primeiro tópico aí, ó. Competência legislativa. Competência legislativa. Pessoal, só chegar aqui no material. Quando eu quero estudar competência legislativa, eu quero saber quem pode legislar, né, sobre o tema licitações, ou seja, quem é que pode criar as leis sobre o tema licitação? Pessoal, as normas gerais de licitações e contratos, obviamente contratos administrativos, porque você vai ver que licitações e contratos, né, eles são, né, a corda e a caçamba, mas são coisas diferentes, né? Porque primeiro a administração licita para depois contratar, legal? Mas quem cria leis no Brasil sobre licitações e contratos é a União. É a União, né, que cria, né, leis gerais, normas gerais sobre licitações e contratos. Não é à toa que foi a União que criou a Lei 14.133 de 2021, também conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, né? Os livros, quando vão abreviar, né, fazem isso, né? NLLCA, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tá bom? Né? Então, quem é que cria leis gerais sobre licitações e contratos administrativos no Brasil? É a União. E onde é que está isso? Está no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Olha aqui, ó. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratação. Ou seja, normas gerais de licitações e contratos administrativos. Perfeito? Então, se perguntarem em prova para vocês, né, quem é que cria as normas gerais
sobre licitações no Brasil, licitações e contratos, a União. Então vamos lá aqui, ó. Normas. E aí as normas podem ser gerais e elas podem ser específicas. Olha aqui, ó. As normas gerais sobre, né? Aqui, ó, licitações e contratos administrativos. Quem é que cria, professor? É a União. Onde é que está isso? Você já viu comigo. Está no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Agora, quem é que cria as normas específicas? As normas específicas podem ser criadas, né, por todos os entes federativos. Podem ser criados pela própria União, podem ser criados pelos estados, podem ser criadas pelo DF e podem ser criadas pelo município. Professor, né, sempre que isso cai em prova, eu nunca entendo. Você vai entender agora, ó. A União, ela cria as normas gerais sobre licitação, não é isso? Só apagar isso aqui que você já sabe, né, que está no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Só para você entender. Ó, né, então a União, ela cria normas gerais. Normas gerais, né, que vão ser aplicadas em todo o país. Quando uma lei é uma lei geral que vai ser aplicada em todo o país, né, a gente chama isso aqui, ó, de uma lei nacional. Né? Então, a nova lei de licitação, a lei 14.133, que é uma lei geral, né, ela tem normas gerais dentro dela, né, ela é uma lei nacional. Por quê, professor? Porque ela se aplica em todo o território nacional e foi criado pela União. Né? Ela se aplica em todo o país, em todo o território nacional. Agora, né, a União, ela pode criar leis específicas, normas específicas. E essas normas específicas vão ser leis federais. E se são leis federais, elas não se aplicam em todo o país. Elas só se aplicam na administração pública federal. Os estados podem criar leis estaduais, né? Se os estados criam leis estaduais, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, ele tem várias leis estaduais sobre licitação. Então, os estados podem criar leis estaduais. Né? Então, por exemplo, né, o estado do Rio de Janeiro, ele tem várias leis estaduais, né, sobre o tema licitações. Perfeito? Perfeito. Essas leis estaduais vão ser aplicadas somente na administração pública estadual. O DF pode criar leis distritais. E quando o DF cria leis distritais sobre licitação, essas leis só vão ser aplicadas na administração pública do DF. E da mesma forma que os municípios podem criar leis municipais sobre licitação. As leis municipais vão ser aplicadas só na administração pública, né, municipal do respectivo município. O que eu quero que você saiba é o seguinte, que, olha aqui, ó, a lei nacional é essa lei aqui, ó, a lei 14.133. E a lei nacional é uma lei geral, criada pela União para ser aplicada em todo o país. Agora, paralelo às leis, à lei geral, eu tenho a lei específica, as normas específicas. As normas específicas são criadas sobre o tom de lei federal para ser aplicada na administração pública federal. E aí são criadas pela União. De leis estaduais para ser aplicada na administração pública dos estados. E aí é criada por um estado.
como lei distrital para ser aplicado na administração pública do DF. E aí é criado pelo próprio DF. Como lei municipal para ser aplicado na própria administração pública do município. E aí é criado por um município. Importante que você saiba que essas leis específicas, elas não podem contrariar a lei geral. Ou seja, as leis específicas devem respeitar a lei geral. Então, se você quiser um outro esquema, ele funciona assim, ó. O outro esquema, deixa eu botar aqui. Espera aí. Um outro esquema bom para isso, ele funciona assim, ó. Espera aí. Aí que já vai chegar. Um outro esquema bom para isso, ele funciona assim, ó. Eu tenho a lei geral e embaixo da lei geral eu tenho as leis específicas. A lei geral é criada pela União para ser aplicado em todo, território nacional. No Brasil, essa lei geral hoje é a Lei 14.133 de 2021. Paralelo à lei geral, eu tenho as leis específicas, aí no plural, porque são leis criadas pela União para ser aplicada somente na administração pública federal. São criados pelos estados para ser aplicado somente na administração pública estadual. São criadas pelo DF para ser aplicadas somente na administração pública distrital. E são criadas pelos municípios para ser aplicada somente na administração pública municipal. Legal? E eu tenho que saber que a lei específica, ela tem que respeitar, ficou difícil, Ela tem de, se minha mãe escuta eu falando desse jeito, me mata. Ela tem de respeitar a lei geral, ou seja, a lei especial tem de respeitar a lei geral. Perfeito? Perfeito. Então, só para você entender e nunca mais você esquecer, em regra, a Lei 14.133 de 2021 é uma lei, para ser aplicada em todo o território nacional, ou seja, ela é uma lei nacional e é uma lei nacional de caráter geral. Por quê? Porque ela vai se aplicar em todo o território nacional e foi criada pela União. Então, a nova lei de licitação, a Lei 14.133, é uma lei geral e nacional. Por quê? Porque ela foi criada pela União para ser aplicada em todo o território nacional. Então, a Lei 14.133 de 2021, ao mesmo tempo que ela é uma lei nacional, ela é uma lei geral. Por quê? Porque ela foi criada pela União para ser aplicada em todo o território nacional e em todas as situações que envolvam licitação. Perfeito? Eu não posso perder isso de mente, gente. Eu não posso, é feio, Quando, por exemplo, eu escuto alguém falando que, em regra, a lei de licitação é uma lei federal. Não, cara. Lei federal, ela foi feita para ter eficácia, produzir efeito somente na União. No que nós geralmente chamamos, mesmo que seja errado, de governo federal. Ela não é aplicada, por exemplo, no Estado. Diferente da lei nacional. Ela, sim, é aplicada em todo o território nacional. Tá? Então, vamos falar o certo pelo certo, Eu acho que, assim, vou falar o que eu penso. Mesmo que possa parecer, enfim, falar o que eu penso. O aluno errar, não vejo problema nenhum. O brabo é quando a gente vê professor falando isso. Aí é complicado mesmo. Tá? Então, entendido que a nova lei de licitação, ela é uma lei geral, criada pela União. Isso está previsto lá no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. E a nova lei de licitação, além de ser uma lei geral, é uma lei nacional. Por quê? Porque ela foi criada para ter eficácia, para produzir efeitos em todo o território nacional. E, obviamente, se ela é uma lei geral,
ela tem que ser respeitada pelas leis específicas, né? Então, as leis específicas devem respeitar a lei geral. E quando eu falo de lei específica, são as leis federais, que só se aplicam na União. São as leis estaduais, que só se aplicam nos estados. São as leis distritais, que só se aplicam no DF. E são as leis municipais, que só se aplicam num determinado município. Perfeito? Então, para você entender que a nova lei de licitação, de novo, gente, é uma lei geral que deve ser respeitada pelas leis especiais. E ela é uma lei nacional que tem efeito, tem eficácia, né? Ela produzirá efeitos em todo o território nacional. Vencido isso, legal? Você tem que saber que essa lei nacional chamada de nova lei de licitação, a lei, né, 14.133 de 2021, é uma competência da União, ou seja, para a gente poder fechar, é uma competência, né, do Legislativo da União, ou seja, né, aula de constitucional, é uma competência do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara dos Deputados Federais mais o Senado Federal. Ou seja, eu tenho certeza que essa lei aqui, ela foi votada na Câmara e no Senado para ela poder ser criada e depois ser sancionada, né, promulgada e publicada pelo presidente da República. Perfeito? Competência do Legislativo da União. Perfeito? 100%. Vencido isso, eu preciso saber sobre o tema aplicabilidade. Ou seja, deixa eu botar aqui embaixo. Ou seja, eu preciso saber, né, a quem se aplica a nova lei de licitações. É algo que às vezes a gente deixa para lá, né, mas as provas, quando colocam isso, elas costumam são questões, né, que costumam dar, né, um probleminha. Mas para você não vai dar mais. Ou seja, aplicabilidade. A quem se aplica a Lei Federal 14.133 de 2021? Ou seja, a quem se aplica a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos? Ela se aplica, olha aqui, ó, à administração pública direta, autárquica e fundacional da União, estados, DF e dos municípios. Ela também se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, quando eles estão no exercício de função administrativa. E ela também se aplica aos fundos especiais e entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Professor, faz um esqueminha daquele maneiro que o senhor faz, claro. Agora, ó, aqui, ó, a quem se aplica, né, a Lei 14.133 de 2021, também conhecida como Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Olha aqui, ó, só rapidinho. A quem se aplica? Vou botar aqui para ser mais rápido. Ela se aplica. Vamos lá? Ó, a quem? A administração pública direta. Vamos lembrar de administração pública direta? Ela se aplica à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Deixa eu botar para cá, não vai ter problema não. Ela se aplica, aí, ela se aplica, né, a União, Estado, DF e municípios. Pronto. A administração pública direta. Ela também se aplica a uma parte da administração pública indireta, ou seja, as autarquias e as fundações públicas. Ela também se aplica ao poder, né, legislativo
e ao Poder Judiciário, né? Só que aí, pessoal, você tem que estar atento quanto a isso, né? O Legislativo e o Judiciário, quando eles estiverem exercendo função administrativa, é quando, por exemplo, né, o Congresso Nacional vai comprar cadeiras e o STF vai comprar computadores, né? Eu estou vendo, né, o Legislativo e o Judiciário no exercício de função administrativa, tá bom? E além disso, aqui, ó, os fundos, né, especiais, os fundos especiais, eu não posso esquecer isso, os fundos especiais, e além dos fundos especiais, né, as entidades controladas pela administração pública, né? E quando eu falo de entidades controladas pela administração pública, pode ser controlada direta ou indiretamente pela administração pública. Legal? Né? Então aqui, ó, esse pessoal aqui é o pessoal a quem se aplica, né, a nova lei de licitações. Então a lei de licitações, a nova lei de licitações, ela se aplica, ó, a toda a administração pública direta, ou seja, a União, aos estados, ao DF, ficou feio o DF aqui, aos estados, ao DF e aos municípios. Além disso, ela se aplica, né, às autarquias e às fundações públicas. Legal? Além disso, ela se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Mas esses aqui, ó, quando eles estão no exercício de função administrativa, tanto o Legislativo quanto o Judiciário. Função administrativa de forma atípica, né, na tripartição dos poderes. Depois, o Poder Legislativo, os fundos especiais e depois as entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, né, entidades privadas controladas direta ou indiretamente pela administração pública, perfeito? Ou seja, se eu quiser anotar um macete, a nova lei de licitações, ela se aplica a 10 sujeitos, né? Ela se aplica a 10 segmentos da administração pública. Legal? Você não pode esquecer disso. Ela se aplica à União, Estado, DF e municípios, ou seja, toda a administração pública direta. Ela se aplica às autarquias, às fundações públicas, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, quando estão no exercício de função administrativa, os fundos especiais e as entidades privadas controladas direta ou indiretamente pela administração pública, né? Entidades controladas. Não precisa nem botar entidade privada para não confundir sua cabeça. Entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, a gente pega o geral. Perfeito? Perfeito. Olha para aqui. E se você não percebeu, você deve estar querendo me perguntar, né? E a quem essa lei não se aplica? Será que você já conseguiu perceber a quem essa lei não se aplica? Essa lei não se aplica às empresas públicas. Essa lei não se aplica às sociedades de economia mista, né? E essa lei também não se aplica, deixa eu tirar o PIP aqui, para você conseguir enxergar melhor. E essa lei também não se aplica, né, às subsidiárias. O que são subsidiárias? Subsidiárias são empresas, né, que são criadas por outras empresas, ou seja, né, aqui, ó, por exemplo, né, a Transpetro. A Transpetro, ela foi, né, ela, como é que se diz? Ela é criada, ela foi estabelecida, né, para poder juntar-se à Petrobras. Perfeito? Então, a Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. Estamos juntos? E também as empresas públicas, como, por exemplo, os Correios. Então, pessoal, olha para o quadro, ó. A nova lei de licitação, ela não se aplica a quem?
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Subsidiárias de quem? Subsidiárias das empresas públicas, né, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, né? Ou seja, né, a trinca aí das estatais, perfeito? Ou seja, e por que não se aplica, né, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias? Não se aplicam porque essas aqui, elas têm uma lei própria, né? Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, né, quanto as subsidiárias, elas licitam por essa lei aqui, ó, 13.303 de 2016, a lei orgânica, né, a lei das estatais, como você quiser. E aí, pessoal, olha para o quadro. Essa lei aqui, ó, 13.303 de 2016, a lei das estatais, diz que as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias, e a própria lei de licitação também diz isso, a 14.133 no artigo 1º, né, diz que empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, elas licitam por essa lei aqui, ó, né, e não por essa lei aqui. Perfeito? Então, por isso que, né, a nova lei de licitação, ela se aplica a quem? Vamos agora, hein? Agora eu vou fazer uma revisão geral. Ela se aplica a quem? Vamos lá? À União, aos estados, ao DF e aos municípios, ou seja, a toda a administração pública direta. Ela também se aplica às autarquias e às fundações públicas de direito público. Ela também se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, quando eles estão no exercício de função administrativa. Ela também se aplica aos fundos especiais e às entidades controladas pela administração pública, direto ou indiretamente. Mas a quem essa lei aqui não se aplica? Ao invés de aplicar essa lei, vai aplicar essa lei aqui às empresas estatais, chamadas, né, de empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias. A quem essa lei não se aplica, vai se aplicar essa lei aqui às empresas públicas, às sociedades de economia mista, também chamadas de empresas estatais, né, e as suas subsidiárias, né? Mesmo correndo o risco de ser chato, lembra aqui, ó, empresa estatal é um gênero, onde eu tenho duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista, de repente, para quem não se lembra disso. Então, empresa estatal é um gênero, onde eu tenho duas espécies, empresas públicas e as sociedades de economia mista, ok? Entenda junto aqui com o professor. Então, para a gente nunca mais esquecer, vamos fazer uma revisão. Olha aqui, só botar aqui, ó, paradinha da revisão. Vamos lá. A quem a nova lei de licitação se aplica? Ela se aplica a toda a administração pública direta. Ela se aplica à União, Estado, DF e municípios. Ela também se aplica a uma parte da administração indireta, ou seja, ela se aplica às autarquias e às fundações públicas de direito público. Ela também se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, mas atento, eles devem estar no exercício de função administrativa. Ela também se aplica aos fundos especiais e ela também se aplica às entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Mas a quem a nova lei de licitação não se aplica? A lei de licitação não se aplica, primeiro, às empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, bem como às suas subsidiárias. A nova lei de licitação não se aplica, às empresas estatais, ou seja, empresa pública, sociedade de economia mista, bem como às suas subsidiárias. Por quê? Porque a empresa pública, a sociedade de economia mista e suas subsidiárias, elas licitam por uma lei própria. Qual é a lei própria? Lei 13.303 de 2016, também conhecida como Lei das Estatais. Ok? Ok. Pessoal, nós vamos parar aqui. Legal? E aí você vai seguir comigo daqui a pouquinho com outros temas. Salvo engano, é conceito de licitação. Mas nesse momento eu queria que você soubesse que quem é que cria a Lei Geral sobre Licitação e Contratos? Quem cria a Lei Geral sobre Licitações e Contratos é a União, é o Congresso Nacional, Câmara e Senado, porque a nova Lei de Licitações, qualquer lei geral sobre licitação, é competência da União, está no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal.
Depois eu queria que você soubesse que, paralelo, né, à Lei Geral de Licitações, que, né, ela é criada pela União, né, eu tenho as leis específicas. Leis específicas, né, que se aplicam somente à administração pública federal, à administração pública estadual, à administração pública distrital e à administração pública municipal. Quando uma lei específica é criada pela União, ela é aplicada somente à administração pública federal. Quando a lei específica é criada por um estado, ela é aplicada somente à administração pública estadual. Quando a lei específica ela é criada né, pelo Distrito Federal, ela se aplica somente ao próprio DF. Quando a lei específica é criada por um município, ela se aplica somente ao próprio município, à administração pública municipal. Perfeito? Paralelo a tudo isso, você tem que lembrar que as leis específicas sobre licitação, criadas, né, para ser aplicadas, né, na administração federal, estadual, distrital, municipal, elas não podem contrariar a Lei Geral de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021. Legal? Depois disso, você tem que lembrar, que você viu comigo aqui, que quando eu falo de licitação, outro tema importantíssimo é a quem se aplica a nova lei de licitação, ou seja, a quem se aplica a Lei Geral de Licitações e Contratos. Ela se aplica a toda a administração pública direta, União, Estado, DF, municípios, no tom de lei geral. Ela se aplica a uma parte da administração pública indireta, ou seja, as autarquias e as fundações públicas. Ela também se aplica ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, quando eles estão no exercício de função administrativa. Ela também se aplica aos fundos especiais e às entidades controladas direta ou indiretamente pela administração, mas ela não se aplica à empresa pública, à sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Por quê? Porque essas licitam por uma lei própria. Qual é a lei própria? A Lei 13.303 de 2016, a famosa Lei das Estatais. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui, antes de nós falarmos sobre conceito de licitação. Tem, né? Tem sim. Os objetos, né? Ou seja, quando e quando não se aplica, quando se aplica e quando não se aplica a nova lei de licitação. Mas já está em 32 minutos. Vou fazer uma pausa aqui e nós já estamos voltando. É Vapt-Vupt.